No livro de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus nos diz no capítulo 1, a partir do versículo número 4. Atos 1, verso 4. Aleluia. Aleluia. Vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo. Aleluia. O tema dessa mensagem é a Igreja e o Espírito Santo. A palavra de Deus diz: e tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, que disse: ele de mim ouvistes, porque João verdadeiramente batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Versículo de número 8: mas recebereis o poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até a última parte da terra. Amém? Pode se assentar, preste bem atenção, pode acender as luzes, preste muita atenção nessa noite, no que o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos vivido dias em que muitas das vezes nós temos visto pouca conversão nos cultos, poucas pessoas que convertem, e nem mesmo cultos que têm apelo. Quem percebe isso? Quem aqui viveu há 20, 10, 15 anos atrás na igreja? Eu tenho 39 anos, vou fazer 40, nasci e fui criado na igreja. E naquela época não tinha um culto sequer que não tinha apelo, e não tinha um culto sequer que pelo menos uma alma não aceitasse a Jesus. Eu quero, como Jesus, virar a mesa hoje aqui, virar a mesa e deixar as pernas acima, porque eu creio que nós estamos entrando num novo ciclo. E durante um tempo, nós vivemos um ciclo onde nós estávamos denunciando o que estava errado, denunciando a falta do reino dentro da igreja, o império dentro da igreja, o sistema denominacional, pessoas cansadas com o sistema, com autoritarismo dentro da igreja, abuso de poder, falando muito das coisas materiais e pouco das espirituais. A gente nota que houve um tempo de denúncia. Mas o Senhor tem me falado nesses dias que mais do que denúncia, agora é um tempo de estabelecer o que é correto, estabelecer o que é novo. Senão nós vamos estar, o Espírito Santo falou comigo, senão nós vamos estar gerando uma igreja doente, que sempre haverá necessidade de voltar e citar certos tipos de coisas. Veja bem, Deus, Ele nunca é um Deus omisso, ou Ele nunca é um Deus que passa tampa o sol com a peneira, ou tenta esconder a real circunstância. Ele é um Deus que, de verdade, Ele é a própria verdade, e a verdade liberta. E é um Deus que confronta e mostra o que está errado. Mas também nós podemos ver várias vezes na palavra, o Senhor falando, orientando a sua igreja, que é para esquecer das coisas que ficaram para trás e olhar para o propósito que está sendo colocado à sua frente. E eu entendo que, como igreja, nós denunciamos bastante coisa errada. E muitas pregações hoje em dia, elas consistem em dizer o que os outros estão deixando de fazer e o que os outros não estão fazendo. E isso é um perigo se nós permanecermos assim, senão nós vamos criar uma igreja onde pessoas que estão feridas se reúnem ali para juntas uma coçarem a ferida uma das outras e dizerem: não, eu saí daquele lugar porque lá tinha isso e agora eu estou aqui porque aqui é melhor, aqui é reino. Eu também saí de um lugar que era assim, que era dessa forma. Então nós nunca vamos amadurecer e crescer como igreja. Então chegou o tempo de não tanto denunciarmos o que está errado, mas trazermos o entendimento do que é correto, estabelecermos um marco na nossa geração do que é correto, e que esse marco fique, como nós quando olhamos para trás e lembramos dos nossos dos antigos, lembramos daqueles irmãos mais velhos da igreja, eles deixaram um marco
para nós continuarmos. Quando você está perdido, você sempre vai até um marco que foi deixado, e você vai então reencontrar a direção que você tem que ir. E por quê? Agora eu quero virar a mesa, porque existe uma igreja hoje em que ela, na verdade, ela aponta o dedo para o púlpito e fala que a doença está no púlpito, mas muito mais do que no púlpito, nos altares onde estão os pastores, a doença está no meio do povo. E eu vou fazer uma pergunta muito simples, que a resposta já vai ser automática. Você sabe por que hoje em dia não tem apelo nos cultos? Você sabe por que hoje em dia não tem conversão nos cultos? Porque naquela época, o crente, com o seu testemunho, ele levava pessoas ímpias para a igreja, e você não traz ninguém para a igreja. Muitas vezes, quem está aí embaixo, aponta o dedo aqui para cima e começa a falar, né? Não aqui necessariamente nesse lugar, estou dando uma explicação para que vocês entendam. Não, os pastores, todos se corromperam, todos só querem saber de dinheiro, de isso, daquilo, só querem saber de certas coisas, e nós não estamos vendo que todos estamos no mesmo barco. Como eu sempre falo aqui, se nós formos hoje nas igrejas que vendem bênçãos, que fazem campanhas em troca de bênçãos, são as igrejas mais cheias. Então o problema não está nos púlpitos somente, o problema está em quem está sentado também assistindo aquilo que vem dos púlpitos. Então, se às vezes as pessoas já chegaram em mim e questionaram: pastor, por que não tem apelo? Pastor, por que as pessoas não têm aceitado Jesus? Eu vou dizer: porque você não tem trazido. Porque pastor, ele cuida de ovelhas e gera novos pastores, e ovelha gera ovelha. Só a ovelha doente que não gera ovelha. Ele fala que aquele que dá fruto, ele poda para que continue dando fruto, mas aquele que não dá fruto, ele corta e lança no fogo. Ele fala também da parábola dos talentos, o Senhor veio para tirar conta de cada um com a quantidade de talento que foi entregue. Na parábola diz, e a parábola fala que aquele que tinha um talento, ele enterrou o talento para que ele não perdesse. E a Bíblia fala que ele enterrou o talento porque ele teve medo. Existe um medo tomando conta das pessoas na igreja, e elas: não, mas o diabo tem trabalhado na mente dela, a igreja está caída, a igreja está assim, não, a igreja está derrubada, então ela não traz ninguém para a igreja, ou o evangelho que ela vive não é capaz de produzir vida e interesse em outros, para que outros queiram vir na igreja. Então por isso não tem salvação, e nós ficamos 2, 3, 4, 5 anos cuidando de crentes machucados, feridos, que só querem falar do passado, daquilo que viveu, e nós estamos perdendo. O reino não está avançando com isso. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A culpa, se é que posso dizer culpa, eu não quero trocar essa palavra, tirar culpa, porque quem culpa é Satanás, mas parte da responsabilidade por não haver salvação e apelo nas igrejas, é porque você não está produzindo frutos, você não está gerando no coração dos outros o desejo de estar aqui. Pense comigo, no tempo que você está congregando aqui, quantas pessoas você já conseguiu trazer? Quantas pessoas você já conseguiu trazer para esse lugar, para ouvir o evangelho de Jesus? É muito fácil apontar o dedo e dizer: não está tendo apelo, não está tendo salvação. Naquela época, quem levava o ímpio para a igreja? Era o povo. Naquela época, pastor, só tinha um tipo de pastor, ele nem cuidava de ovelhas, era evangelista. Ele pregava uma mensagem evangelística. A gente ia para as praças fazer culto evangelístico, né? Chamados de culto ao ar livre. Quem lembra disso? E quem levava o povo para virar crente, para converter? O povo. Então veja só que agora, enquanto você aponta um dedo para frente, tem 3 dedos virados para você. Então por isso que eu falei de virar a mesa. E por que eu fiz esse raciocínio com você? Para que você veja que enquanto nós estamos apontando o dedo e falando dos púlpitos, na verdade há muito o que se fazer aí embaixo também. E por que você não está vivendo uma vida que atrai pessoas para a igreja? Eu tenho aqui até pessoas que vou batizar nessa igreja, que eram católicos, e eles estavam dentro da igreja católica, e o Espírito Santo conduziu eles para vir para cá. Então, veja só, a Bíblia fala que os campos estão prontos para a colheita, mas algumas pessoas disseram para o Senhor: não, ainda não é o tempo da colheita. O Senhor disse: não digam que ainda não chegou o tempo da colheita, porque os campos estão prontos para a colheita. Orai, olha para mim, orai e pedi ao Senhor da seara que envie os ceifeiros. Por que
nesse diálogo, não houve uma colheita. Aqueles que estavam com o Senhor estavam dando a desculpa que não é o tempo. Quer dizer, o relógio deles não estava no mesmo ciclo que o relógio de Deus. Então entenda, para que você colha aquilo que precisa ser colhido no mundo espiritual, você precisa estar no relógio cronológico de Deus. E não é você que decide e fala, não é o tempo. Não é o homem que vira para você e fala, não é o tempo, você não vai conseguir, você não vai vencer. Não, é Deus quem diz para você, é o tempo. E quando ele fala é o tempo, acabou. Homem nenhum pode dizer que não é o tempo. Então nós damos desculpa e falamos, não, porque eu vim de outra igreja, o outro pastor não me dava oportunidade, outro pastor não fazia isso, ele não me ajudava. E aqui você tem tudo para crescer, para ampliar, mas você fala, não é o tempo. Você, desculpa a expressão, pela sua covardia, diz, não é o tempo. Eu tenho falado para os discípulos, aqueles que estão mais tempo aqui, e falei que não é falar mais sobre isso. Sentem nos primeiros lugares. Quando vocês vierem nesse lugar, vocês estão se apresentando como um exército. E quem está nas primeiras fileiras são os capitães, são aqueles que querem crescer e querem responsabilidade. Se você ouviu essa mensagem e não gosta de sentar na primeira fileira, eu quero entender que você não quer responsabilidade. E que você não quer crescer. E que você vai ser aquele tipo de pessoa que vai continuar dizendo, não é o tempo. Senhor, não é o tempo para a colheita. O Senhor fala, não diga que não é o tempo. Está pronto para a colheita, mas o que falta é ceifeiros. Vamos orar e rogar ao Pai que envia ceifeiros, porque não tem quem colha, não tem quem se disponha, quem se responsabilize para isso. O que ele está querendo dizer? Dentro da igreja existem pessoas que vão jogar a responsabilidade para o outro, vão dizer, não é o momento, não é a hora, porque ele não quer assumir aquele compromisso de fazer aquilo. E o Senhor vem e traz à luz a verdade e fala o quê? Não é que não chegou o tempo chegou, é que não tem gente que se comprometa para fazer isso. Quem está aqui? É só você ler o texto. Não dizeis, olha o que o Senhor está dizendo, não digam, vocês ainda que faltam 4 meses, até que venha a ceifa. Ora, eu vos digo, levantai vossos olhos e vede que os campos estão brancos, prontos para a colheita. Então por que ainda não foi colhido, irmãos? Porque faltava quem colhesse. Eu estou morando numa casa onde tem um pé de acerola, e todo dia dá acerola. E um dia choveu e eu não pude colher. Quando eu fui colher 2 dias depois, elas já estavam, a parte de baixo onde estava na grama, por causa da umidade, ela apodreceu. Sabe o que significa? Existe o tempo correto para a colheita. E se você não colher no tempo certo, você perde a colheita. E não há muitas vezes quem se responsabilize para a colheita. O que ele está falando de colheita? Ele está falando de coisas materiais? Ele está falando de colher coisas, ele está falando que de vidas. Nós temos que ser uma igreja madura que gera vidas para o Senhor. Nós não precisamos de nenhum tipo de estratégia de crescimento. Amém? Não precisamos, nós precisamos só de uma coisa, do Espírito Santo. Então, se nós entendemos que nós não estamos gerando vidas, que nós não estamos ganhando pessoas, que nós não estamos trazendo ninguém para a igreja, nós temos que entender que está tendo uma falha. E qual é a falha? Está faltando a unção do Espírito Santo. Jesus ele deu uma ordem direta em Atos 1:4 e 1:8 para os discípulos. Ele disse, não façam nada, não saiam de Jerusalém, sem que do alto venha a promessa que o meu Pai prometeu. O Espírito Santo, irmão, é uma promessa prometida por Deus Pai, para o Filho. Não sei se você está entendendo, quando o Pai, ele enviou Jesus, vem cá, já estava tudo pronto. A Bíblia fala que ele era o unigênito do Pai, Jesus. Hoje ele não é mais o unigênito do Pai, ele é o primogênito. Por quê? Ele não é um único filho mais, todos nós somos filhos, juntamente com Jesus. Você deu glória a Deus, mas provavelmente você não entendeu ainda. Eu vou te explicar. Deus, ele fez uma aliança, Deus é um Deus de aliança com Jesus. Ele disse, eu criei o mundo juntamente com você, eu, você e o Espírito. Estávamos juntos no início da criação. A Bíblia fala que o verbo estava com Deus, o verbo era
E a Bíblia também fala que no início o Espírito pairava por sobre a face das... Então nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação. Então eles têm uma aliança entre si e eles se movem entre si. Então o Pai fala: filho, você vai encarnar na terra agora e não vai ser mais o unigênito do Pai, vai ser o primeiro, porque através de você, do teu sangue, do teu sacrifício, eu vou perdoar e vou cessar minha ira, e vou perdoar. Através da tua oferta vai ser suficiente para mim perdoar os pecados. Jesus não morreu para pagar para o diabo, ele morreu para pagar para Deus, para que a ira de Deus fosse saciada. Aquela história do passarinho, que aí, me dá esse passarinho, não tem valor nenhum, tal, que Deus está negociando com o diabo, porque ela é bonita, mas é uma mentira. Ele pagou para Deus, para cessar a ira. Cálice fala de ira, por isso que ele fala: se possível, passe de mim a teu cálice, passe de mim a tua ira, porque por causa que ele assumiu o pecado de todo mundo, a ira de todo o pecado de todo mundo estava sobre ele. Então ele foi enviado para a terra para isso, mas antes de ser enviado, tudo foi acordado, tudo foi aliançado. E o que ele prometeu? Que ressuscitaria Jesus no terceiro dia, e depois disso, ele enviaria o Espírito Santo para cumprir e terminar a obra que Jesus começou. Amém? Então quando Jesus ressuscita, ele fica mais 40 dias na terra para testificar a ressurreição dele, e também para deixar claro: olha, virá agora o Espírito Santo da promessa do meu Pai. Quem prometeu e para quem prometeu que o Espírito Santo viria? Deus prometeu para o Filho, Jesus. Ele falou: eu vou enviar o Espírito Santo, faça a sua parte, depois eu vou enviar o Espírito Santo. Então o Filho voltou para o céu, voltou para o Pai, e o Espírito Santo veio, e nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. Nós estamos vivendo dias em que nós caminhamos como igreja com o Espírito Santo, e ele é a maior força que nós podemos ter de orientação para nós. Então Deus, eu quero tentar construir hoje uma mensagem que provavelmente não vai terminar hoje, provavelmente termine até na outra quinta, mas eu quero que você preste bastante atenção. Ele fala no verso 4: fiquem em Jerusalém, esperem a promessa do meu Pai. O Pai prometeu para quem? O Pai prometeu para quem? Para Jesus. A Bíblia fala que tudo o que Jesus conquistou é direito nosso. Qual que é a primeira herança que nós recebemos após a ressurreição de Jesus? O Espírito Santo era uma promessa para nós, uma promessa que Deus fez para o Filho, e o Filho falou: eu venci a morte, eu ressuscitei, agora a herança, tudo que o Senhor prometeu para mim, também é promessa para eles, e eles vão usufruir disso. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o que? É herança, é o penhor. Você sabe o que é penhor? Você vai lá, numa casa de penhor, num banco, fala assim: eu preciso de 10 mil reais, eu vou penhorar esse relógio, que era do meu pai, que ele me deu, que está 3 vezes mais o valor do que eu vou pegar, exemplo, 30 mil, então eu uso aquele dinheiro, e quando eu for pagar a dívida, eles vão calcular os juros do tempo que eu usei o dinheiro, e eu vou resgatar de novo o relógio. Então significa que o Espírito Santo é um penhor. O que é isso? Eu não sei se você está entendendo. Além de Jesus ressuscitar, Deus dá como garantia, adiantado para nós que ainda não somos um corpo glorificado, não somos totalmente transformados, estamos ainda na carne onde há pecado. Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós, como uma garantia adiantada do que Ele fará no porvir por nós. Então eu quero te perguntar: o que temos feito com esse penhor? O que temos feito com essa garantia? E eu sei que essa mensagem ela vai confrontar sua mente tanto quanto confrontou a minha. E no verso de número 8 fala: e recebereis poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo. Ele prometeu isso. Eu acho que agora nós vamos entrar em algo tremendo aqui. Se eu fosse você, eu escreveria isso. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você não entendeu ainda o que eu estou querendo dizer por intermédio do Espírito Santo nesta noite. A Bíblia fala da queda do homem no Éden, e não tem nada a ver com uma maçã. A Bíblia fala que no Éden havia uma árvore, que era a árvore do conhecimento do bem
E Deus disse: de toda sorte, de todas as árvores que estão no jardim, dela comerás, dela deleitarás, mas da árvore que está no centro do jardim, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não vai se alimentar, porque a partir do dia que dela se alimentares, você morrerá. Qual era a única árvore que o homem não podia comer? Porque se ele comesse ele morria. Conhecimento do bem e a partir daquele dia que o homem comeu, ele tornou-se uma natureza caída, ele nunca mais tornou-se o mesmo homem. Ele estava antes em toda plenitude com o Pai, ele estava em toda plenitude com Deus. O homem não tinha doenças como eu e você tem, o homem andava descalço e não havia espinhos. Quem aqui já andou descalço no mato e pisou no espinho? Você compra um sítio ou aluga um sítio, você não tem nem o prazer de olhar aquele mato e falar: eu vou andar descalço, vou sentir a natureza. Que você dá alguns passos, já pisa no espinho. E você, se não encontrar uma bacia com água quente e um alicate bem afiado, você tem que pegar o teu carro, sair, ir para a tua casa, arrumar uma maneira de ir no teu banheiro, pegar as coisas e arrancar aquele pequeno pedaço de espinho que entrou no teu pé, que é capaz de incomodar e estragar o resto do seu dia. E a Bíblia fala que os espinhos começaram a ser produzidos na terra depois da queda do homem. A terra foi transformada e criou abrolhos e espinhos. Os animais não se alimentavam de carne, começaram uma cadeia alimentar, um alimentar o outro. Eu me sinto mal quando eu assisto aquele National Geographic ou Discovery Channel e eu vejo aqueles animais, um caçando o outro e comendo. Eu torço para o animal fugir. Eu sei que ele não vai conseguir, mas eu torço. Porque há um instinto de Deus que foi colocado dentro de mim, dentro de você, porque os animais não foram criados para comer uns aos outros. Isso trouxe um desequilíbrio por conta do meu pecado e do seu pecado, e nós temos permanecido em pecado até o dia de hoje, porque todas as vezes que nos alimentamos do conhecimento do bem e do mal, estamos desobedientes e continuamos sendo independentes a Deus e rebeldes a Deus. Eu quero te dizer uma coisa, que a Bíblia fala que ele colocou anjos, querubins, que guardam o caminho da árvore da vida, e colocou espadas de fogo. Mas a Bíblia não fala que ele colocou anjos e querubins para guardar o caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal. Até o dia de hoje existem crentes e filhos rebeldes que têm se alimentado do conhecimento caído do bem e do mal. Até mesmo dentro de seminários teológicos, você pode encontrar crentes e pastores e filhos rebeldes que se alimentam da árvore caída do conhecimento do bem e do mal, um conhecimento caído, uma natureza caída. Até hoje mesmo, a Bíblia fala que o sábio, você corrige o sábio, você fere o sábio e tornará ele mais sábio ainda. Agora corrige o tolo e você o tornará mais tolo ainda. A Bíblia fala em Provérbios que aquele que se isola, que se afasta de outras pessoas, ele é um rebelde que está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. A sabedoria não é conhecimento, a sabedoria é um dom do Espírito Santo, e só tem sabedoria quem tem o Espírito Santo. Ora, uma vez então que você se isola e não quer ouvir pessoas que têm sabedoria, você quer dizer que não quer ouvir o Espírito Santo, e você está rebelando não contra as pessoas, mas está rebelando contra o próprio Espírito Santo. E a Bíblia fala que aquele que se levanta contra o Espírito Santo, aquele que até mesmo ri do Espírito Santo, aquele que mesmo que desfaz o Espírito Santo, a ele não há perdão. Há um pecado que é para a morte, há pecados que não há perdão. E qual é? Blasfemar contra o Espírito Santo. Se eu perguntar aqui de alguma forma para alguém aqui teria coragem de blasfemar contra o Espírito Santo? Será que haveria um doido, um louco varrido que levantaria a mão aqui nessa noite? Ninguém. Mas se eu falasse assim, há um certo homem, esse homem está aqui como um presbítero, um homem de sabedoria, ou até mesmo um pastor, ou até mesmo um homem com cãs brancas, um presbítero, que é um conselheiro da igreja, e nós não vamos tomar nenhuma decisão sem antes buscar a direção de Deus e buscar o conselho de homens sábios de Deus, presbíteros. E então você procura uma daquelas pessoas e você precisa tomar uma decisão na tua vida, seja de casar com alguém, namorar com alguém ou fazer um negócio.
E esse homem de Deus, cheio de sabedoria, diz para você: não é da vontade de Deus, não faça isso, por isso, por isso, por isso. E então você procura outro e fala a mesma coisa, o outro a mesma coisa. Então você sai revoltado e vai até mesmo para outra igreja, porque não foi falado aquilo que você queria ouvir. Você não estava esperando receber aquele tipo de conselho, você não estava esperando receber aquele tipo de opinião, você não estava disposto a ouvir aquele tipo de direção que é contrária à vontade do teu coração. Até mesmo eu vi uma imagem essa semana que eu achei muito bonita, de uma mão apertando a mão de um capeta com as unhas pretas, a mão vermelha, escrito assim: siga o teu coração, assinado Satanás. Siga o teu coração e seja feliz. Eu vou te falar uma coisa: o diabo nunca vai dizer não para você, quando a resposta for não. O diabo nunca vai dizer sim para você, quando a resposta que vem da parte de Deus é sim. O diabo nunca vai decepcionar você, ele nunca vai dizer algo que desaponta você. Ele tampouco não vai vir com um tridente, um rabo e um chifre, ele vai vir como anjo de luz. Então essa pessoa sai criticando: não era isso que eu queria ouvir. Você não está indo mais naquela igreja? Não estou indo lá. E você jamais vai virar e dizer: eu não estou indo lá porque eu recebi uma direção totalmente contrária àquilo que eu queria tomar de decisão para a minha vida. E como eu estou cegamente doido para tomar essa decisão, eu vou fazer isso a qualquer custo. Então eu preciso sair de lá para não ser criticado. Então eu tenho que inventar uma desculpa. E quando as pessoas me perguntarem por que eu saí daquela igreja, eu vou dizer qualquer coisa, vou colocar qualquer defeito, mas nunca vou poder dizer que é porque eu me rebelei contra aquele conselho. Então, se eu contar a história do jeito que eu te contei aqui agora, eu posso dizer que muitos têm blasfemado contra o Espírito Santo. Ou você acha que quando coloca esse texto lá da blasfêmia do Espírito, é algo do tipo assim: quantos aqui gostariam de blasfemar contra o Espírito Santo? Não, jamais. Mas se eu perguntasse aqui, quantos aqui se tornaram desobedientes, deixaram de ouvir os seus pastores, seus discipuladores, seus pais, ou homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que lhe deram um conselho um dia, cheio do Espírito Santo e da sabedoria, e não do conhecimento deturpado e caído bem do mal? Eu diria que talvez muitos de nós estaremos então blasfemando contra o Espírito. A Bíblia fala: não tocai nos meus ungidos. Nunca se viu uma geração tão rebelde como nesses dias. Pessoas que fazem as coisas da sua própria cabeça. Deixa eu te ensinar uma coisa, em nome de Jesus: todas as vezes que você toma uma decisão baseada na tua idade, no teu contexto familiar, no teu conhecimento acadêmico e intelectual, você está se alimentando. E está sendo gravado isso, eu não tenho receio de falar isso. Você está, com certeza, se alimentando da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Todas as vezes que você toma uma decisão baseada no seu intelecto, baseado no seu conhecimento acadêmico, na sua experiência de vida, sem nenhum tipo de auxílio do Espírito Santo, meu irmão, com certeza você está adquirindo um conhecimento deturpado, diabólico, caído. Você está comendo como Eva comeu e ofereceu ao seu marido o conhecimento do bem e do mal. Você está se opondo ao Espírito Santo. Jesus deu uma ordem direta aos seus discípulos: não façam nada, não saiam de Jerusalém, até que o Espírito Santo da promessa que o meu Pai prometeu, que dele eu ouvi dizendo, venha sobre vocês. Deixa eu dizer uma coisa: você não tem o direito espiritual de tomar nenhuma decisão sem a orientação do Espírito Santo, e sem 2 ou 3 testemunhas de pessoas maduras espirituais. Na Bíblia, todas as vezes que alguém era falado falso testemunho ou algo contra alguém, para que pudesse defender aquilo que estava sendo falado contra alguém, para culpar alguém ou inocentar,
era necessário 2 ou 3 testemunhas. O que a Bíblia fala? Aonde estiverem o quê? Ou mais. Quantas testemunhas que eram para inocentar o culpado? 2 ou 3 ou mais. Jesus fala onde estiver o quê? 1. Dois, 3 ou mais. Eu estarei no meio deles. Por que no meio deles? Que aquele que está no meio, ele controla toda a circunferência. Já viu alguém, um malabarista com prato? Ele com uma pequena vareta, ele controla os pratos e os seus movimentos. Porque ele está com a vareta no centro. Quando você toma uma decisão, que você não tem auxílio do Espírito Santo, de 2 ou 3 pessoas cheias do Espírito Santo e sabedoria, você está rebelando contra ele. A Bíblia fala que o solitário, ele habita nas regiões desertas. Região deserta, irmão, é onde não dá nada. A Bíblia fala que aquele que se insurge contra o solitário, se insurge contra a verdadeira sabedoria. Sabe que você que tem uma luta, você vai lá, toma uma decisão, resolve tudo. Depois que tudo está quebrado, você chega no seu pastor, em alguém, e fala: me ajuda. Você foi rebelde. E você pode dizer para mim: eu não penso como você, eu tenho uma outra opinião. Entre a sua opinião e a palavra, eu fico com a palavra. E eu estou dizendo o que a palavra diz. A Bíblia fala que Jesus, ele em tudo que ele fez, ele cumpriu a vontade do Pai. Todo mundo acha admirável a história de Davi. Quem conhece aqui? Todo mundo fala que quer ser igual a Davi. Mas a Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Sabe por quê? Achei em Davi, a Bíblia fala, um homem que cumpriu toda a minha vontade. Você quer ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Pare de fazer a sua vontade, então, como você tem feito, e faça a vontade dele. Como as pessoas são difíceis, como as pessoas elas são desobedientes. Jesus, ele não deu uma opção. Eu imagino, eu como pastor, muitas vezes já tive que corrigir os meus discípulos. Eu cheguei domingo aqui e pela terceira vez em um mês a igreja estava fechada na hora que deveria estar aberta. E eu virei para a pessoa responsável e falei: você está errado e você deveria ter abrido a igreja. Do lado dela estava um familiar dela, falou: não, pastor, é assim mesmo. Eu falei: não diga que é assim mesmo, porque as coisas de Deus não são assim. Eu não sei, talvez essa pessoa ela falou, não foi por mal, ela nem entendeu a gravidade do que ela disse, mas quando ela disse, as coisas são assim mesmas, ela está estabelecendo um padrão que, quando as pessoas fizerem as coisas diferente do que foi orientado a ela, não tem problema, não precisa corrigir, porque é normal. Na Bíblia isso significa, sabe o quê? Desobediência. Sabe o que significa divisão? Quem sabe? Tira o de e só fala o resto. Visão. De fala do quê? 2. Divisão é 2 visões. Quando você faz não o que eu pedi, ou o que Deus pediu, ou o que aquele que tem uma voz de comando na sua vida pediu, seja seu pai, sua mãe, seu companheiro, sua companheira, você teve uma divisão. Quem está entendendo? Você quer ver se uma pessoa de fato está pronta para experimentar o Espírito Santo? Leva ela ao extremo. Irrite essa pessoa para você ver. Fale com uma pessoa sempre assim, com educação: por gentileza, faça isso para mim. Por gentileza, faça aquilo para mim, porque eu preciso disso. E um dia que você está numa situação que você não pode dizer nem por gentileza, e nem explicar o porquê, falar: faz isso, essa pessoa não vai fazer.
Porque na verdade o que motivava ela a fazer não era um coração submisso, mas era o quê? Que você a agradasse. Isso se chama síndrome de Lúcifer. Lúcifer, ele fez exatamente isso no inferno. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Às vezes a gente aponta o dedo, não, a igreja tem problema. Olha a conversa fiada que o diabo planta na nossa cabeça. Toda igreja tem problema. A pessoa que fala isso, ela não está feliz no lugar que ela está. Toda igreja tem problema. Então ela está querendo dizer, aqui é uma porcaria e vamos ficar aqui porque em outro lugar também vai ser. Deixa eu te falar uma coisa. Se no céu, aonde Deus governa, o diabo conseguiu fazer uma divisão e levar 30% dos anjos, a culpa é de Deus? É de quem? De quem que foi a culpa de ter enganado 30% dos anjos e levado junto? Fala alto. Então por que você entra numa igreja e você não dizima, não oferta, não obedece, não chega no horário, não leva ninguém, e quando você está insatisfeito por alguma coisa você fala, toda igreja tem problema. Será que você tem esse direito? É muito fácil a gente fazer assim, quando na verdade nós temos que fazer parte da mudança. Nós temos que reconhecer que nós não temos sido obedientes ao Espírito Santo. Então é a mesma coisa de eu virar para Deus e falar assim, Deus falar assim, comigo, imagina no céu, ele fala assim, olha aí o que o diabo fez, ele levou 30% dos anjos. É a mesma coisa de eu falar assim para Deus assim, se é Deus, eu sou eu falo assim, Deus, esquenta não, todo lugar é assim mesmo, não existe nenhum céu perfeito não existe nenhum Deus perfeito. Nós sempre nivelamos as coisas por baixo. Não responde não, só segura na tua cabeça aí. Qual o filho que tem mais atenção do pai e da mãe, na maioria das vezes? O que dá mais problema ou o que dá menos problema? Responde para você. Quais as pessoas que nós temos mais tolerância? As pessoas que erram menos ou que erram mais? A pessoa faz 99 coisas corretas, ela erra uma vez, você massacra ela. A pessoa faz 99 coisas erradas, ela acerta uma vez, você, vamos comemorar, levanta ele. Nós nos identificamos mais com quem erra e perde e é desobediente com o que é correto. Por quê? Nós queremos nivelar uma vida medíocre espiritual. Nós queremos nivelar uma vida lá por baixo. Era a mesma coisa de eu falar para Deus, não esquenta não. Nem todo Deus é perfeito, nem todo céu é perfeito. Isso acontece em todos os céus, com todos os deuses. Seria uma loucura falar isso, não seria? Da mesma forma que é loucura de dizer que toda igreja é igual, que toda igreja tem problema, que todo lugar. Não, meu irmão. Eu não conheço isso, eu conheço uma palavra que vem dele que diz, venha o teu reino, tanto na terra, quanto é no céu. E quando esse reino, ele vem, tanto na terra como é no céu, ele então vai buscar um povo, uma igreja santa, pura, sem mancha, sem mácula, sem sujeira, sem corrupção, sem pecado. E existe um povo santo marchando na terra, existe um lugar santo, existe um lugar perfeito, sim. Sim. Então imagina Adão e Eva falar, não Jesus, todo Éden tem o seu deslize, todo Éden tem a sua serpente, fica tranquilo. Eu falei ontem algo com minha esposa que ela riu, eu falei assim, Deus não só dá asas, não dá asas para a cobra, como tira suas patas para rastejar no pó. Irmãos, existe uma promessa que foi dada para mim e para você, que se chama Espírito Santo. Nós não temos desculpa nenhuma diante de Deus para não obedecê-lo. Nós temos tudo. Então, preste atenção no que eu vou dizer. Quando o homem peca lá no Éden,
é a parte crucial que eu queria chegar. O homem tenta se esconder com folhas. Existe, eu estava estudando, é umas coisas meio loucas, sabe? Uma teoria de alguns teólogos que falam que eles pegaram as folhas da própria árvore do conhecimento do mal e cozeram para cobrir. Por quê? Quando você, vou te dar um exemplo, quem já quebrou algo dentro de casa, quando era criança, e deixou o negócio lá encaixadinho, para alguém encostar e derrubar? Levanta a mão. E aí o que aconteceu? Quando o outro colocou a mão, por que você não conseguiu consertar o que você quebrou? Porque você precisa de alguém que tenha um conhecimento que você não... Porque provavelmente você mexeu em algo que você não entendia. Quando você mexe com algo que você não entende, você usa errado e você quebra. Traga isso para a sua vida. Para de ter pá e começa a ter inchado na tua mão quando você vem para a igreja. Que culto, hein? Fulano de tal tinha que estar no culto hoje. É pá, jogando uma coisa de pá no outro. Mas quando você está no culto e a palavra fala com você, você traz ela para você, não é inchado. Fala, que culto essa palavra falou comigo. Então deixa eu te falar, o homem foi lá e quebrou o que Deus falou para ele não fazer, ele fez, sem conhecimento, e quebrou. E quando ele quebra, ele tenta consertar com o próprio conhecimento caído que agora ele tem, e isso não dá muito certo. Quando você tenta consertar, vou falar bem alto para você ouvir, as coisas da tua vida com o conhecimento caído, que propriamente levou você à condição que você está, você vai andar em círculos. Quem lembra aquela música? Eu vou viver uma virada. Quem lembra? Quem lembra dessa música? O que se verá. Aí todo pregador falava o quê? Agora você vai ficar arrependido que eu vou falar. E você falava amém. Todo pregador falava assim: você vai fazer uma virada de 360 graus na sua vida. Quem lembra disso? O povo falava. Quem lembra disso? O pastor não estudou matemática, o pastor que falou isso. Porque se você fizer uma volta de 360 graus, você vai voltar de novo para o ponto que você estava. E você falou amém. É por isso que a tua vida até hoje, o dia que estava, de hoje estava do jeito que está. Mas hoje há um profeta aqui para libertar o teu entendimento. Você fala amém para coisas que você nem entende. Porque você está acostumado a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Alguém fala uma bobagem, diz, amém. Você vai dar uma virada de 360 graus. Ficou no mesmo lugar. Não mudou nada. E você, amém. Aí você está entendendo porque a tua vida está do jeito que está? Você não pode se alimentar de um conhecimento caído. Você tem que alimentar do conhecimento do... A Bíblia fala tudo que vem do alto. Coloca aí, Samuel, tudo que é puro, tudo que for de boa fama, pensai nas coisas lá do alto. O que ele está falando? Tira o alimento do conhecimento caído e se alimenta das coisas espirituais. Uau! Eu queria que amanhã fosse feriado para nós ficar até 11 horas da noite aqui, porque eu tô tomado hoje. O Espírito Santo começou a falar comigo, eu falei, meu Deus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai nas coisas do alto. A Bíblia nos diz no livro de Coríntios que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não penetrou na mente, no coração de nenhum homem aquilo que Deus tem preparado para nós, e durante muitos anos nós acreditamos que isso era bênçãos materiais, e não eram. Porque as bênçãos materiais são consequências do entendimento espiritual. Ei, tudo que Deus materializou na terra, Ele criou primeiro no Espírito. Então, para que você tenha bênçãos materiais, primeiro você tem que atingir as bênçãos. A Bíblia fala que nós, coloca esse texto de Coríntios, mas segura aí. A Bíblia fala que nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões. Você não está sentado aí no mundo espiritual, você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, para brigar no mundo espiritual, por coisas espirituais que serão materializadas na terra. Então,
a vida toda você achou que isso aqui era coisa material. Eu estou orando pelo fulano de tal, mas você nem olho nenhum viu. Ai meu Deus, quem sabe Deus está preparando. Ai, mais do que eu estou imaginando, um dos olhão verde, loirão, um rico, empresário. Não é isso que está falando não. Você entendeu tudo errado. Aí eu planejei fazer faculdade disso, mas se nem olha, às vezes Deus quer que eu faça outro curso porque eu estou descontente, esse curso que eu estou fazendo era aquilo que eu imaginava. A gente é confuso, a gente espiritualiza o natural e naturaliza o espiritual. Esse texto não fala disso, ele está falando de abrir uma compreensão espiritual. Olha o que o texto continua, o que ele diz: mas Deus nos revelou pelo seu, porque o Espírito penetra as coisas, as profundezas de... O que ele está querendo dizer? Que vai ser ativado em mim e em você um entendimento espiritual, uma revelação, o rema, para que nós possamos compreender. Deixa eu te falar uma coisa: as coisas que Deus preparou para mim e para você, os nossos 5 sentidos não são capazes de discernir. Sua compreensão não é capaz de discernir. Sua capacidade acadêmica não é capaz de discernir. Sabe por que muitas pessoas se escandalizam dos outros? Porque eles acham que as pessoas têm que ter um formato. Eu já estou cansado, eu não ligo para isso. Todo lugar que eu vou, falou que ia vir um pastor aqui, eu imaginava outra pessoa. Imaginava alguém assim. Esse dia eu fui na imobiliária pagar o aluguel, o Thiago está aqui, ele sabe disso. Depois que eu saí, às vezes até a irmã está aqui da imobiliária, que falou que ia vir no culto. Se você está aqui não tem problema, não vou te expor. Mas falou assim: aquele lá que é o seu pastor? Eu imaginava uma outra pessoa. Mas que pessoa que... Eu falei, Tiago, que ela imaginava? Eu imaginava alguém careca, gordo e barrigudo. Agora o seu pastor é novo, ele tem cara de vida louca. Falou assim: vida louca, eu nunca usei droga, nunca usei bebida, nunca fiz nada errado, nunca fui em danceteria, nunca sei nada, eu não sei dançar, não sei fazer nada disso. Foi mais vida louca por quê? Só porque eu sou novo. Eu estava de calça jeans, camiseta e jaqueta jeans que estava frio. Então, veja só, aí sabe o que o Espírito Santo falou para mim? O Espírito Santo, ele é lindo, tudo ele prega para mim. Aí ele pregou para mim. Por isso que eu amo a palavra, que ele prega para mim. Ele falou assim: não se admire deles falar isso. Por isso que é fácil de enganar eles. Eu falei, por quê? Porque o que fala na Bíblia? Que o lobo virá vestido de ovelha. Na sua essência ele continua sendo lobo. Nas suas atitudes ele continua sendo lobo. Mas o que importa é como ele está. Porque as pessoas não querem olhar para dentro, elas querem olhar para fora. Não importa a sua essência, importa como você está Então eu vou engordar, ficar careca, em vez de fazer implante, eu vou arrancar um tanto de cabelo, e aí vou pôr um terno, e eu vou conseguir enganar o maior número de pessoas possíveis, que vão acreditar mais em mim, e eu vou poder manipulá-las. Muito fácil. Se você ser um homem de Deus é um estereótipo de como você é, a sua idade, como você se veste, então ficou fácil ter controle sobre as pessoas e tirar dela o que quiser. É só você se vestir da forma que o mundo quer que você se vista. Veja aonde que começou a questão da vestimenta. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Antes o homem andava nu, e isso não era um problema para ele, para o seu próximo e nem para Deus. Você já imaginou que Deus vinha falar com Adão? Com todo respeito, eu não quero trazer um ambiente de sarcasmo na casa de Deus, mas Deus vinha falar com Adão, e Adão estava completamente nu. Para os adultos aqui entendem o que eu estou dizendo. Eva estava completamente nua, e se houvessem outros humanos que Deus colocasse ali, eu poderia conversar tranquilamente com o Adriano ou com a esposa dele, nua, e isso não afetaria em nada a mim, porque eu ainda não tinha me alimentado de um conhecimento caído e deturpado. Veja que o que impede o homem, o problema central de todos os problemas do homem é o que? Alimentar-se de um conhecimento caído. Então a gente fica esfregando gelo aqui na igreja, tentando, não é isso, não é aquilo. Não, o resumo de tudo somos muitas vezes igrejas que temos nos alimentado de conhecimentos caídos, e faz aquelas conferências com aqueles LED atrás, aquela coisa mais linda, não nada contra os LED, mas tudo bonito, você paga 100 conto, 200 conto e vai lá
uma pessoa com conhecimento acadêmico pegar partes da Bíblia e ensinar algumas teorias para você. Quem já viu isso? É o que está acontecendo com a igreja hoje. Está colocando uma mordaça no espírito, está usando o conhecimento caído para alimentar uma igreja caída. Mas se as vestes são aceitáveis e boas, tudo bem. O homem andava nu, e quando entrou o conhecimento, Deus falou para ele: quem te fez saber que você estava nu? Veja que em nenhum momento Deus falou: se você comeu da árvore. Deus não começou falando isso, ele fala na frente depois, mas antes ele fala: quem te fez saber que você estava nu? O que é isso que ele quer dizer? Que tipo de conhecimento você adquiriu para ter esse entendimento que você não tinha antes? Para ter uma malícia. Olha o ponto-chave que Deus toca aqui. Você está se alimentando de um conhecimento, de uma fonte de conhecimento e de saber que não sou eu. Então, para resolver paliativamente o problema, ele mata um animal e veste um homem. Ele faz o quê? Faz o quê? Veste. E nós julgamos as pessoas pelas vestes. Muitas vezes a gente vai na igreja: nossa, que bênção. Tem gente que já entrou, que sentiu a presença de Deus, mas não voltou, porque a igreja é preta. Aí os outros: pastor, aí vem o povo chorando, tadinho, na inocência, falou mal da igreja, porque a igreja é preta. Eu falei assim: é a vida toda, a Bíblia, todo mundo, a capa foi preta, arranca a capa e joga fora então. Se preto não é de Deus, então tem que fazer a capa da Bíblia de outra cor. O preto é de Deus, o branco é de Deus, tudo é de Deus, irmão. Se Deus mandar nós pintar de rosa aqui, a gente pinta de rosa, e Ele vai continuar sendo Deus aqui. Se Ele mandar a gente cantar parabéns para você, e o Espírito Santo move do mesmo jeito, porque não é isso, não é o formato, é a essência. Por isso que as pessoas são facilmente enganadas. E o que fala no livro de Lucas? Olha o que fala no livro de Lucas, no capítulo 24, verso 49. Jesus dá uma ordem direta novamente aos discípulos. Aqui em Lucas 24, 49, falando de vestes, ele fala: e eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido. O que significa revestir? Colocar uma nova vestimenta. Uau! Sabe o que ele está querendo dizer, Jesus? Ele estava com o Pai naquele dia que o Pai sacrificou pela primeira vez, o sangue foi derramado no jardim, e sacrificou-se um animal, para com a pele daquele animal vestir uma pessoa, por conta do pecado. Agora o que acontece? Jesus está vindo, estabelecendo um novo pacto, um novo tempo, o pacto da nova aliança. Ele está dizendo: eles não vão ser protegidos com roupas, eles não vão ser conhecidos pelo tipo de roupa que eles vestem. Você lembra de João Batista? Que roupa que ele vestia? Pele de animais. E o que João Batista era? Ele era um sacerdote da tribo de Levi. Ele era um levita. Então ele tinha direito ao quê? Ao sacerdócio levítico, e vestir aquelas roupas que eles vestiam. Mas ele falou que não, eu estou levantando um novo ciclo, um novo tempo. Não é essas vestes, é um evangelho de poder. Eu vou ser conhecido não por alguém que veste uma veste bonita que está dentro da sinagoga. Eu vou ser conhecido por causa do poder de Deus que está em mim, a unção. E então a Bíblia fala que o Espírito levava as pessoas até o deserto para ouvir a mensagem que era pregada por João Batista. Eles se arrependiam e eram batizados, porque João Batista estava o quê? Revestido de autoridade. E o que nós lemos aqui em Lucas 24, 48 ou 49, não lembro. Até que sejam revestidos de... Qual é a tua nova roupa? Acabou de falar. Qual é a tua nova roupa? Poder. Qual é a tua nova roupa? Qual é a tua nova roupa? Qual é a tua nova roupa? Aonde está o poder? Aonde está o poder? Então por que você não tem poder? Jesus em nenhum momento disse: se possível cure. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que me mandam mensagem todo dia pedindo: pastor, ore por mim, ore por essa enfermidade, ore por essa coisa, ore por aquilo.
Deus sabe, eu não gosto de dar muitos testemunhos, para que não venha me engrandecer, ou as pessoas acham que eu estou me engrandecendo, mas quantas pessoas eu já orei e foram curadas por telefone? Muitas pessoas. Hoje mesmo uma irmã mandou mensagem: ore pela minha família, ore por mim, ore pelas enfermidades que a minha família tem. Eu falei: irmã, eu estava correndo para vir para o culto, manda o seu telefone, depois eu vou fazer contato. Eu fiquei pensando, aonde estão os crentes? Aonde estão os homens de Deus, as mulheres de Deus? Aonde está aqueles que vestem como vestes o poder? Ele deu uma ordem: não saiam, fiquem até que de um conhecimento terreno, do alto, venha o Espírito Santo e vos revista de... Teu ministério tem que ser marcado por poder, tua vida tem que ser marcada por poder. Se você tem o Espírito Santo e está vestido dele, não importa se você é pastor ou não é, ou se você tem um cargo ou não é, você tem que estar marcado por poder. Suas palavras têm que ter poder. Hoje eu estava lá na loja do Turco, ele mexendo no meu carro, e ele falou assim: uma pessoa bateu o carro bem em frente, ela começou a chorar. Uma jovem, 20 e poucos anos. Eu comecei a falar com ela, e falar com ela, e falar para ela, e falar com ela: calma, fica calma, vai dar tudo certo. E fui falando das coisas de Deus para ela, e fui orientando ela. Ela foi ficando mais calma. Chegou o pai dela, eu falei com ele, falei com o irmão dela, e na hora que ele estava quase indo embora, eu acho que deu um truque, percebeu, ele falou: pastor, dá a chave do carro. Na hora que falou pastor, eles olharam assim para mim, a menina ficou assim, olhando, tipo assim, entendi por que ele é diferente. Ela ficou olhando para mim com a boca aberta assim, no turco. Eu acho que o turco não percebeu, e ela só falou para mim, em sinal de ir embora: muito obrigado. Eu tenho certeza que ela foi tocada. Eu tive alguns minutos, 5 minutos com ela, mas ela foi tocada. Eu não preciso dizer: eu sou pastor, prazer, sou da igreja tal, vai lá na minha igreja. Não, a forma como eu a atendi, como eu a recebi, ela sentiu algo. E então o turco falou assim: toda vez que você está aqui, pastor, acontece alguma coisa ruim com alguém, aqui, para o senhor confortar e dar uma palavra. Sabe por quê, irmãos? Aonde nós formos, não importa se estamos de bermuda, de camiseta, ou o que seja, estamos de folga, nossa veste tem que ser de poder. Se o Espírito Santo habita em mim e em você, tem que estar revestido de poder. E se ele não habita em mim e em você, uau, é porque você está em qualquer lugar. Você está indo em qualquer lugar, menos no lugar que o Senhor disse: fique aqui, espere aqui, seja plantado aqui, porque a árvore que for plantada, Salmo 1, junto ao ribeiro de águas, no devido tempo ela dá o seu fruto, e suas folhas não murcham e não caem. Fique plantado neste lugar, até que do alto venha uma veste nova, cheia de poder sobre você do Espírito Santo, e a tua vida seja marcada para marcar outras vidas. Se você não está vestido do poder, é porque o Espírito Santo não está em ti. E se não desceu sobre ti ainda, é porque você está no lugar errado, ou na condição errada. Quem continua tendo vestes naturais, está se alimentando de um conhecimento caído. Eu conheço muitos teólogos, eu conheço gente que fez teologia e hoje é ateu. Sabe por quê? Seminário teológico não forma sabedoria e dá conhecimento, mas sabedoria só quem dá é Deus. Eu vou falar uma coisa para você: medicina é de Deus, psicologia de Deus, tudo é de Deus, mas tudo isso é conhecimento natural, conhecimento caído. Só existe um conhecimento que ainda não é caído, é o conhecimento que vem do alto, é o revestimento que vem do alto. Se você tiver todo o conhecimento que seja, quantas faculdades que sejam, conhecimento que seja, ainda assim é um conhecimento caído, e o máximo que você pode fazer é comprar uma roupa numa loja bem cara, mas você não pode comprar o poder de Deus. Eu estou, irmão, tomado. Eu tenho visto biografia de homens de Deus. Eu falei: eu quero isso para a minha vida. Chega de ser um pastor mediano, chega de ser medíocre. Eu quero ser conhecido por um homem que vai ser
por onde passar, a glória de Deus vai marcar aquele lugar. Eu já não estou aceitando convite para pregar em lugar que me dá 40 minutos para pregar. Eu já não estou aceitando convite para pregar em grandes igrejas que digam, não, 30 minutos. Por quê? Se não for para mudar, virar a mesa de ponta cabeça, e mudar as estruturas e derramar a glória de Deus, eu não fui comprado para um formato, eu não fui comprado para uma cerimônia, eu não fui comprado para atender um pedido de uma igreja grande, eu fui comprado por Jesus, para manifestar o reino dele na terra. E se ele falar, fica em Pouso Alegre, até que um poder maior seja caído sobre você, e você vai, meu filho, aos 4 cantos da terra, então assim será. Eu quero acreditar, seja aqui em Pouso Alegre, ou seja, se for em outro lugar, que Deus venha me levar, que as pessoas, antes de decidirem enterrar uma pessoa, antes de decidir levar uma pessoa para o hospital, elas vão falar, vamos na igreja. Eu quero ter esse nível de respeito. Eu quero ter esse nível de respeito que quando alguém falar alguma coisa, falar assim, você, eu não conheço não, mas o Diego Issacar, eu conheço. Os demônios falar, eu conheço o Diego Issacar. Como eles diziam sobre Paulo. Como quando um pastor que sofreu um acidente de carro e teve um traumatismo e morreu, e já fazia 2, 3 dias que estava morto, e antes de ser sepultado, a mulher falou, vamos na conferência do reverendo Bonk, enquanto não entrar com o caixão dele lá dentro, eu não vou deixar enterrar o meu marido. E quando eles chegam com o caixão lá, a polícia passa aqueles equipamentos que lá na Nigéria é risco de atentado terrorista por causa dos muçulmanos, e eles vasculham todo o caixão até descobrir que não tem bomba alguma. Então eles colocam o caixão na parte de baixo do ginásio, enquanto em cima está acontecendo o culto, esperando terminar o reverendo Bonk com o culto, para que ele pudesse descer e orar. Mas até mesmo aquele ambiente de glória que estava tendo no ginásio, e eles estavam no pavilhão embaixo, a glória começou a tocar aquele corpo que já fazia 3 dias que estava morto, e aquele homem voltou à vida, com todos os documentos comprovando a morte dele. Ele ressuscitou, porque Jesus é o mesmo hoje. Nós só precisamos de homens que não estão vestidos de Prada, de sei lá, marca Zumbi, mas estão vestidos do poder do alto, do Espírito Santo. É disso que nós precisamos. Às vezes você olha um pastor com uma grande igreja, com uma grande roupa, com uma grande casa, e você fala, quem sou eu? Eu vou te dizer, você é alguém que tem o Espírito Santo. Faça por merecer, faça valer a pena. Irmãos, tem testemunhos que eu só conto quando o Espírito Santo manda. Deus sabe do meu coração que eu não quero me orgulhar de nada, e não quero que ninguém tenha orgulho de mim. Eu lembro quando eu tinha 20 anos de idade, eu estava em Belo Horizonte, e eu estava no culto, Avenida Cristiano Machado, no 912, telefone da igreja 3466-1127, e eu morava numa república do outro lado da avenida, e eu esqueci alguma coisa, no meio do louvor eu tive que sair do culto. A igreja ficava, era 3 andares, era a recepção, os departamentos no último andar, a nave da igreja, e eu desci e fui correndo a avenida, atravessar a avenida tinha um canteiro central. Naquela época não tinha aquela linha verde dos ônibus, era um canteiro central grande. Eu pulei o alambrado para atravessar mais rápido, para ir lá pegar alguma coisa e voltar antes que eles notassem a minha falta. Quando no meio do canteiro tinha acabado de descer de um ônibus um jovem, e ele já estava convulsionando, e a menina que estava com ele, talvez namorada dele, disse, ele está passando muito mal. Eu falei, ele ingeriu algum tipo de droga? Ela falou sim. E ele estava com a língua enrolada para dentro, e ele estava com o olho virado para trás. E aquele jovem começou então a vomitar, engasgar com o próprio vômito, e a menina tentava tirar a língua dele, e ele quase que decepou o dedo dela. Eu não sei se você já atendeu ou viu alguém nesse, é horrível. E então o Espírito Santo falou comigo assim, expulsa o espírito de morte. Aquele menino ficou por um tempo imóvel, e então ele devia ter uns 20 anos, 19 anos, ele estava vindo de alguma festa, e naquele momento eu só falei, espírito da morte, eu te ordeno, vá embora agora em nome de Jesus. Ele deu um pulo e levantou, vomitou tudo, a língua voltou normal, os olhos ao normal, e eu preguei para ele, ele aceitou Jesus, eles foram embora. Nunca mais eu vi eles na minha vida. Estou contando um testemunho.
foi de ressurreição. Antes de eu vir para Pouso Alegre, eu estava desobedecendo a Deus, Deus falando que eu tinha que vir embora, eu não queria vir. Isso aqui poucas pessoas sabem desse testemunho que eu vou contar agora. Eu estava passando um momento muito difícil na minha vida, porque eu estava lutando com Deus. Eu estava decepcionado com o que eu vivi no passado, integralmente na obra. Eu falei, nunca mais eu quero ser um pastor, porque as pessoas vão me trair de novo, eu sei. As pessoas vão desejar o ministério, eu sei. Vão querer me trair, tudo de novo vai acontecer. E eu não queria passar por aquilo, porque eu me amava o suficiente para não querer passar por aquilo. E eu comecei a entrar numa guerra tão grande com Deus. Eu trabalhava num emprego muito bom. Eu lembro que eu estava numa reunião de pastores. Eu era pastor auxiliar. Como é bom ser pastor auxiliar. E aí eu lembro que na reunião eu comecei a passar mal. E eles falaram, você está muito vermelho. Colocaram a mão no meu, tô quente. Me levaram para o hospital. A minha pressão estava muito alta. Colocaram aquele remédio debaixo da língua. Eu tinha tontura, quase desmaiei. Eu fui 6 vezes no médico. No pronto atendimento da Unimed. Lá tem um hospital da Unimed em Caçapava. Em 2 dias. E um dia eu estava na Dutra dirigindo, buscando a minha esposa na faculdade. E eu tive um ataque desse. Eu quase morri dirigindo o carro. Poderia ter matado eu e minha família. Eu estava já afastado do meu emprego já há uns 10 dias. Para não cair no INSS, eles me afastavam 10 dias. O gerente é meu amigo. Hoje ele é pastor de uma igreja. Vou pregar domingo na igreja dele. Se você pudesse, eu desafiaria você a ir, porque você vai conhecer o meu último patrão, que me abençoou para mudar para cá e me tornar pastor de vocês. Hoje ele é pastor de uma igreja e me convidou para pregar na igreja dele. Ele era meu chefe, meu gerente. E aí, eu lembro que eu tinha acabado de sair do médico, o médico me deu alta. Falou, você pode voltar a trabalhar segunda-feira. Eu estava feliz, eu estava com palho, que eu tinha branco. O Samuel no banco traseiro. O Samuel devia ter pouco mais de 2 anos de idade. Não, pouco mais de 4 anos de idade. 4 para 5 anos, ele está com 12 agora, menos 7, 8 anos, por aí, uns 4 anos de idade. Ele estava no banco traseiro, eu estava atravessando a cidade para buscar a Sara. E eu entrei dentro de um bairro de casas populares, construído pela prefeitura para tirar o pessoal de uma região de risco. Ali só tinham traficante, bandido, essas coisas. E ali tinha um limite de velocidade. As casas não tinham muros, era 40 e poucos por hora. E eu estava dentro do limite de velocidade. E eu me lembro quando eu senti, eu não vi nada, eu senti algo que eu choquei. Bati de frente com alguma coisa à direita do carro, na dianteira, na frente do lado direito. E eu simplesmente senti passando com a roda em cima daquilo. E naquele momento o volante fez assim para a esquerda e jogou o carro para a esquerda. Como se uma mão segurasse o volante e virasse. No canto esquerdo, uma pessoa sentada, uma mulher com cabelo com coque. Quando você vê uma mulher de saia de coque, prepara. E ela olhou. Quando eu saí do carro, pensei, atropelei algum cachorro. Na hora que eu vi, era uma criança. Ela estava debaixo do meu carro. O sangue começou a escorrer naquela rua. Então a primeira coisa que eu pensei na minha mente, eles vão me matar, eu vou ser linchado. Então eu falei para o meu filho, em hipótese alguma desça do carro. Ele falou, mas o que aconteceu? Eu falei, em hipótese alguma desça do carro. E travei o carro com ele dentro. E pensei, eles vão me linchar e vão me matar. Na hora que eles vieram, a primeira coisa que eu falei, não façam nada com o meu filho que está dentro do carro. Eu tenho um filho dentro do carro. Se tiver que fazer alguma coisa, faça comigo. Eu já estava pronto para morrer. Pensa no bairro mais perigoso. Era esse. E então, o primeiro milagre, eles chegaram e falaram assim, fica tranquilo, a gente viu que a criança tirou, ela estava no passeio, você não viu, ela soltou da mão da mãe dela, tinha um carro estacionado, e eu passando bem na hora, ela atravessou na frente do carro estacionado, por causa da altura dela, ela passou na frente do meu carro, e você não estava correndo. Se você estivesse correndo, elas iam te matar com pau, a paulada. Foi o primeiro milagre. Eu liguei e chamei o SAMU, chamei a ambulância. Eles levaram em torno de 30 minutos para chegar lá. Nisso já tinha umas 60 pessoas. Muita gente. E então,
O Espírito Santo falou comigo: até quando você vai lutar comigo? Até quando você vai resistir? Irmãos, eu falo isso, eu tremo até hoje. Não brinque, irmão, com o Espírito Santo. Não lute com o Espírito Santo. Para de brincar de ser crente, porque o diabo não está brincando de ser diabo, Deus não está brincando de ser Deus, o Espírito Santo não está brincando de ser Espírito Santo. E aquela mesma história que eu contei de Belo Horizonte, para voltar agora, daquele dia que eu orei para aquele homem em Belo Horizonte que eu contei, ele ressuscitou. Aquilo encorajou minha fé, e eu fiz um jejum com Deus para poder, para receber poder. Não é como hoje em dia, que você tem que ficar fazendo festa para segurar jovem na igreja, não. Eu tinha 20 anos de idade, eu não me masturbava, não namorava, e eu falava: a primeira menina que eu me relacionar aqui, eu vou casar. E eu fiz um jejum, porque eu queria receber poder, eu queria ser usado por Deus. E o Espírito Santo falou comigo: eu vou colocar uma criança morta diante de você, você vai orar para ela ressuscitar. E lá, estou voltando à história. Aí lá em Belo Horizonte, uns dias depois que eu orei, aquele jovem da convulsão foi curado, ressuscitou. Eu estava num ônibus vindo de um culto que eu tinha ido pregar, um culto da tarde, era de dia. E o ônibus, a menina estava atravessando a avenida, o ônibus que eu estava atropelou o menino e matou ele na hora. Então todos tivemos que descer do ônibus, porque a polícia ia vir, ia ter que ter uma investigação, o corpo ali, e o Espírito Santo falava para mim: ore por ele, ele vai ressuscitar. Na avenida principal de Belo Horizonte, lotado. Não é possível. Eu olhei aquele corpo, igual Ezequiel: pode esses ossos voltar a viver? O menino tudo arrebentado. Ore. O Espírito Santo: ore, 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 ore. E o Espírito Santo me incomodando. E eu vou te dizer, irmãos, eu não tive coragem de orar. Eu fui fraco. Eu fui um fracassado naquele dia. Mas se passaram 12 anos, 12 falo de governo. Agora eu estou com 32 anos, estou em Caçapava, e eu estou com outra oportunidade, um menino na minha frente. E o Espírito Santo falou para mim: lembra lá de Belo Horizonte? Eu não lembrava. Ele falou: lembra? Você vai fazer de novo, ou agora você vai acreditar? Então, tinha uma pessoa segurando a cabeça do menino e o sangue escorrendo. Agora em Caçapava, 12 anos depois. E eu cheguei, a gente é carnal, né? Falei: deixa eu dar uma analisada antes de orar. O menino já não estava se movimentando mais, não estava respirando. Você é policial e você também, você já deve ter atendido coisas assim, você sabe o que eu estou falando. O olho virado para trás e o sangue saindo dos ouvidos. Porque na hora que eu cheguei, eu falei: tira a mão. Ela falou: eu não posso. Eu falei: tira a mão. Ela falou: eu não posso, porque está saindo sangue dele, dos ouvidos dele. E ela segurando, e o sangue saía entre as mãos dela. O sangue, irmão, ele espalhou na rua toda, porque era uma descida. E eu estava no Val de Jaboca, eu peguei meu telefone. Eu liguei para o meu pastor, porque eu era pastor auxiliar. Eu não estava com a bala na agulha, como vocês me veem hoje. E ele não atendeu. Eu liguei para minha esposa, ela não me atendeu. Eu liguei para os meus melhores amigos, eles não me atenderam. Aí sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Por que você não liga para mim? O Espírito Santo falou comigo: fala comigo. Para de fugir, para de fazer de conta que eu não existo. É entre eu e você hoje. E nos pés daquela criança, a mulher do coque estava lá. E a mulher apontou para mim e falou assim: você tem, ela não sabia quem eu era, ela falou: você tem um ministério, você tem um chamado e você está fugindo. E você foi chamado para orar por enfermos, até mesmo por mortos que vão ressuscitar. E um tempo atrás Deus te deu uma oportunidade e você rejeitou. Mas hoje Ele está te dando uma nova chance. E a chance está diante de você agora. Faça como o profeta fez e deitou em cima daquele menino. E esse menino vai voltar à vida. Acredite no que eu estou te contando. Tenho pelo menos mais de 60 testemunhas lá. Irmão, eu falei assim: é tudo ou nada.
E eu falei para Deus o seguinte, falei assim, aí eu fiz, a gente é meio arrogante na época, não tinha maturidade que tem hoje. Falei, Deus, se esse menino morrer, embora eu não matei ele culposamente, porque ele entrou na frente, não vi, eu achei que era até um animal, eu vou ter o sangue desse menino na minha mão, e eu nunca mais vou subir num púlpito para pregar, nunca mais. Mas se esse menino voltar à vida, eu vou viver o resto da minha vida para você. Eu nunca mais vou trabalhar em empresa nenhuma. Eu vou viver para o Senhor vai cuidar de mim. E vou parar de dar desculpa que quando eu vivia para a obra, passava dificuldade, porque deixava eu sem ajuda de custo e tal. Eu vou parar com essa palhaçada. E eu quero viver para ti. Chega de fugir. E eu deitei em cima do menino. Eu pedi licença, eu deitei, coloquei minha cabeça na cabeça dele, minha boca na boca dele. E eu fiz como Deus, sopro agora de vida, e soprei. E orei por ele. E quando eu terminei a oração, não conferi nada, eu virei, levantei e saí. Quando eu acabei de sair, a polícia chegou junto com a ambulância. Eles colocaram ele dentro da ambulância, e o policial veio e falou para mim, desse jeito, fica tranquilo, que ele está com sinais vitais. Aí eu falei, Jesus ressuscitou o menino. Eu não tinha, hoje eu não tenho carteirinha de pastor, mas naquela época eu tinha. Aí, naquela época eu tinha ouro e prata, mas não tinha autoridade. Aí eu peguei, abri a carteira, na hora que fui pegar meu documento para dar para o outro policial, porque o outro foi acompanhando a ambulância. Ele olhou a carteirinha que estava dentro e falou, você é pastor? Eu falei, sou, pai do Senhor. O outro também, pai do Senhor. E os dois pregaram para mim, começaram a falar, para de fugir do teu propósito. Você é um homem de Deus, você tem que voltar para o propósito de Deus. E tal, e tal. E resumindo, fez todo o trâmite, foi para a delegacia. Isso demora. E eu fui até o hospital. Não deixaram eu entrar, não deixaram eu falar. Aquela noite eu nem dormi. No outro dia eu chego no hospital. Eu ligo para a mãe dele. A mãe dele vem falar comigo, o médico também. Ele falou, você está preocupado por quê? Eu falei assim, como assim? O menino estava saindo sangue. Eu peguei a minha esposa, levei na rua, ela viu o sangue na rua toda. No outro dia meu pai com a minha mãe chegou, eles viram. Ele falou assim, que sangue? O que você está falando? Eu sou neurologista. Eu já virei esse menino de ponta cabeça. Eu já fiz 3 exames neurológicos nele. Esse menino não tem nada. Ele só tem um esfolado no joelho dos 2 lados. Ele não tem nada. Segunda-feira ele pode ir para a escola que ele não tem nada. Oh Jesus! Nós fomos na casa dos pais. Os 2 aceitaram Jesus. Toda a família aceitou Jesus. Muitas famílias daquela rua aceitaram Jesus. E aquela irmã do coque, ela me chamou e falou, eu estava sentada. Na hora que o seu carro atingiu a criança, a roda ia pegar e ia passar em cima da cabeça dele. E exatamente nesse momento um anjo entrou dentro do teu carro e virou o volante para o lado esquerdo e jogou o carro para a esquerda. E ele só foi impactado pelo para-choque do carro e lançado no asfalto e bateu a cabeça e teve aquelas hemorragias. Mas era para ter estourado o crânio dele, porque a roda era para ter passado em cima da cabeça dele. Eu falei, mas eu não desviei, porque você pelo instinto só desvia quando você vê uma coisa, pelo instinto você desvia, eu não vi nada. Ela falou, o anjo que anda com você, ele desviou. Daquele dia em diante eu tomei uma decisão de parar de brincar de servir a Deus e voltar a ser um homem cheio, revestido do poder. E aí vocês têm visto o que Deus tem feito. Então eu te pergunto, até quando você vai ficar vestido com essa roupa miserável? Ele quer revestir você de poder. Até quando você vai dar desculpas para Deus? Aquele menino foi a minha salvação, porque eu tinha pena demais de mim mesmo e não conseguia ver isso. E hoje eu amo a Jesus e eu estou disposto a dar minha vida por Ele. Eu não estou buscando conforto, eu não estou buscando a minha própria vida, eu estou buscando Ele. E eu estou orando para Deus me dar um povo assim, um povo revestido de poder. Benihim, quando começou o ministério dele, a igreja dele tinha 2 rampas na frente. Uma para as pessoas entrar com a cadeira de rodas, e a outra para as pessoas saírem empurrando a cadeira de rodas que ela veio sentar.
tiveram que construir um aeroporto na cidade, tamanha quantidade de pessoas do mundo todo iam àquela cidade para receber a unção que estava sobre a vida daquele homem. Eu não quero entrar no mérito de como ele está hoje, eu estou falando de como Deus fez na vida dele. E eu te pergunto, aonde estão os homens de Deus e as mulheres de Deus que ele quer levantar nessa geração? E aí toda vez que você vê alguém doente na tua casa ou na tua família, você vem trazer uma foto, pastor, ora, e aonde está o revestimento do Espírito em você? Mas quando você deixa de fazer o que Deus pede, e o que a gente como pastor pede, e faz o que você acha que tem que ser feito, aí nós não vamos conseguir chegar a lugar algum, porque tem divisão, tem várias visões, cada um tem uma opinião. Acho que não deveria ser assim, eu acho que o culto deveria, é quinta-feira, né? Já tem gente que deixou de vir em culto de semana, porque o culto acaba às 10, mas ela está buscando um avivamento. Vai estudar os avivamentos. As pessoas eram tomadas, o médico tinha que vir dar um atestado para a pessoa não ir trabalhar no outro dia, que ela ficava lá na igreja distribuindo tomada, gente trazendo, ir lá no restaurante 24 para comprar água, lanche para trazer, a igreja ficava 3, 4 dias culto sem parar. Será que você está preparado para o avivamento? O Espírito Santo ele quer vir e ele quer bagunçar o teu esquema. Ele não é um funcionário, ele é Deus, ele é Senhor, ele veio para nos revestir de poder. Esses homens da Bíblia, eles deram suas vidas porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles não estavam cheios de conhecimento caído. Deixa eu ler um livro aqui, não, porque eu acho que isso aqui é um exagero, eu acho que não tem necessidade disso, eu acho que aquilo. Você está cheio de conhecimento, como Adão e Eva estavam. E você precisa de um revestimento de poder, de uma veste nova. Pastor, outra coisa que muito não se vê mais na igreja, né? Oração em línguas e interpretação de línguas e variedade de línguas. A gente pede, vamos orar em língua. O povo tem vergonha. É muito fácil apontar o dedo aqui para cá e falar da gente. Por que você não ora em língua? Quem quer que é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão, que ora em outras línguas. E por que você não ora em línguas? Por quê? Por que você vive criticando os outros e por que você não faz a tua parte? Ah, pastor, é porque quando eu oro em língua eu não entendo nada. Não é para você entender mesmo. A Bíblia fala que a oração em línguas, aquele que ora não fala a homens, mas a Deus. A oração em línguas, ela abre portais espirituais acima da compreensão. Sabe por que você não tem orado em línguas? Porque você não entende nada. E por que você não entende nada? Porque você só quer fazer o que entende. O que é isso? Você quer continuar alimentando do conhecimento caído do bem e do mal. Você só faz aquilo que dá para entender dentro da natureza carnal. A Bíblia fala que aquele que ora em mistério, ele fala com Deus e não a homens. E a oração em línguas torna a mente infrutífera. Por que eu tenho que orar em línguas então? Eu não vou ter tempo de terminar, então vou parar aqui. Por que eu tenho que orar em línguas? Ora, se orar em línguas torna a minha mente infrutífera, e eu estou cheio de conhecimento caído, do bem e do mal, então eu tenho que orar em língua mais do que nunca, para que a minha mente se torne infrutífera, e o meu espírito se torne frutífero, e para que eu compreenda as coisas do Espírito, e para que eu tenha a vida no Espírito, e que eu tenha o entendimento no Espírito, e a revelação do Espírito, porque o homem carnal cogita das coisas carnais, mas o homem espiritual cogita das coisas espirituais, e o homem carnal não discerne coisa alguma, e por todos ele é discernido, mas o homem espiritual discerne todas as coisas, e por ninguém pode ser compreendido. Então mais do que nunca você precisa orar em línguas, porque sua mente, se ela está tão frutífera, você não consegue chegar num ponto de relacionamento com Deus, em que se desprende a tua mente. Você quer uma palavra de conhecimento? Eu já vi muitas pessoas falar, eu estou cansado disso, eu não estou nem aí. Ai, eu gosto de pregadores, fulano de tal é um grande pregador, porque ele tem um certo equilíbrio. Eu estou desequilibrado, eu estou doido, eu estou tomado, eu estou cheio do Espírito Santo. Eu não quero equilíbrio, eu quero o Espírito Santo, eu quero ele virando as coisas de ponta cabeça, eu quero ver morto ressuscitando, cego enxergando, aleijado entrando na igreja e andando. Eu quero o evangelho que desequilibra esse mundo. É isso que eu quero. Eu estou cansado desse evangelho pobre.
Eu estou cansado de fazer culto para crente. Eu gosto de fulano de tal porque ele é equilibrado. Sai, Satanás! Mente grega! Conhecimento do bem e do mal. Bem e mal, equilíbrio. Coloca o símbolo do Tony Country. Você sabe qual que é o símbolo do equilíbrio? Eu vou te mostrar agora. De acordo com a cultura oriental, todos querem equilíbrio, né? Um pregador equilibrado, que não grite, que não chute a cadeira. Então vamos ver, vamos ser monges então. Aquilo lá se chama o símbolo do equilíbrio. Por quê? Porque ele tem um ponto, ele tem uma mancha branca com um ponto preto. O branco simboliza o bem, a luz. O preto, vou te mostrar a filosofia, significa o mal. Então o branco tem um pouquinho de... E a mancha preta tem um ponto branco. Quer dizer que todo mal também tem um pouquinho de... Está em equilíbrio. Você quer estar em equilíbrio? Você quer uma igreja com equilíbrio? Você quer um pastor com equilíbrio? Com um pontinho preto, numa mancha branca? Ou com uma mancha preta com ponto branco? Tira isso daí, só coloca tudo branco agora. Eu quero estar sem equilíbrio. Eu quero a luz que expõe as trevas. Eu quero a glória de Deus. Eu quero a luz do Espírito Santo. Eu quero a revelação do Espírito. Coloque de pé no teu lugar. Eu quero orar em línguas no meio da rua. Eu quero ter revelação dele. Eu quero entender o que ele entende. Eu quero ouvir o que ele fala. A Bíblia diz em Apocalipse: e o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à noiva. A igreja não tem um cheque em branco. A igreja não pode falar nada de si mesma. Igreja é só igreja quando ouve o Espírito Santo. Quando ouve o Espírito Santo. Quando ouve o que diz o Espírito Santo. Aquele que tem ouvidos, igreja, ouça, 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 ouça. Efratá, Efratá, ouça, 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 ouça. Ouça o Espírito Santo. Diz, igreja minha, vem. Oh, Espírito Santo, nós queremos ser Deus. Deus não te chamou para ser equilibrado. Deus te chamou para ser cheio do Espírito Santo. Estes apóstolos foram chamados de beberrões. Falaram que eles estavam embriagados, loucos, mas eles estavam cheios do Espírito Santo. Ele está com saudade de você. Você não precisa de um grande homem, de um grande livro. Você não precisa, você só precisa dele, só do Espírito Santo. Diga a ele: eu preciso de ti, eu quero ter conhecimento de ti, eu quero caminhar contigo, eu quero ser vestido de glória, eu quero ser vestido de poder. Troca tuas vestes. Coloca vestes de poder. E sereis minhas testemunhas quando for revestido de poder. E sereis minhas testemunhas quando for revestido de poder. E serei minhas testemunhas quando tiverem vestes de poder. Como Paulo
Paulo disse: quando eu estive no meio de vocês, eu não me apresentei com o evangelho eloquente, eu não me apresentei com o evangelho de conhecimento, eu não me apresentei com o evangelho grego, eu não me apresentei com o evangelho com conhecimento caído, mas eu apresentei para vocês com o evangelho com manifestação de poder. O Espírito habita dentro de você. Deixa ele sair para fora. Deixa ele ser livre hoje e se manifestar do jeitinho que ele quer. Você foi chamado para esta obra. Você foi escolhido para isso. Você foi escolhido para tal coisa. Sopra sobre nós. Tu que andar. Ei! Fogo! Você não foi chamado para ser morno e nem frio, mas cheio do Espírito Santo. Não se extravie, não se estribe no seu próprio entendimento. Homem, mulher, não se estribe no seu próprio entendimento. Não alimente de um conhecimento caído. Se alimente do Espírito. Há muitos de vocês que achavam que estavam caminhando no Espírito, estavam caminhando no entendimento caído, no conhecimento caído. Você ia nesses lugares e voltava do mesmo jeito, porque essas palavras não podem mudar a tua vida, se não forem cheias de óleo de unção do Espírito. São só palavras. Muitos usam o nome de Deus hoje, muitos usam o seu nome para abrir ministérios, igrejas, vender livros e DVDs e CDs. Mas quando você está diante de uma palavra ungida pelo Espírito Santo, você não está comendo de um conhecimento caído do bem e do mal. Você está se alimentando do Espírito Santo que te vivifica, que te vivifica, que te vivifica, que te vivifica, que te liberta, que te restaura, que te cura, que vivifica. Nunca mais vocês serão uma igreja morta, uma igreja viva. Serão uma igreja viva. Aleluia. Seja viva, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo. Espírito Santo, Tu és tão lindo, Tu és tudo para mim, Espírito Santo. Tu és tudo que eu preciso.
Tu és o meu amigo, Espírito Santo. Espírito Santo, não me deixes, não me deixes, Espírito. Não nos faça sair desse lugar sem a Tua presença. Não nos faça sair desse lugar sem o Teu gozo, sem a Tua paz, sem o Teu poder. Não nos faça sair desse lugar sem umas vestes de poder. Oh, yadas tu que andas. Não deixa que você perca isso que você recebeu hoje aqui. Fora disso, tudo é conhecimento caído. Uma mente frutífera com o espírito morto. Mas uma mente infrutífera e o espírito vivo dentro de você. Tua mente tem te derrubado, tropeçado você. Até onde ela te trouxe até hoje, lugar algum. Mas o vento sopra, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido de Deus. O vento sopra e leva aonde Ele quer. E nós não questionamos quando Ele leva, quando Ele faz. Nós só nos sujeitamos a Ele. Que você vá debaixo dessa presença do Espírito Santo. A reunião termina, mas o culto ele continua. Porque você é um santuário vivo para Ele. E você vai voltar em paz para a tua casa. E hoje, quando você deitar, Ele vai ministrar em você. Nesta noite toda eu profetizo que Ele vai ministrar na sua vida. E quando você colocar os seus pés aqui no domingo, você não vai ser mais o mesmo. Você vai vir com temor, com entendimento espiritual, com alegria para adorá-lo. Não vai ser uma obrigação para você vir orar, ler a Bíblia, orar, jejuar, mas você vai fazer isso com prazer. Então nós vamos estar aqui no domingo às 9h30, cultuando ao Espírito Santo. Continua nessa mesma nuvem. A nuvem está sobre você, aonde você for, você vai levar. E os enfermos serão curados, os opressos serão libertos, os perdidos serão salvos. Lembre-se que tudo que ficou na tua casa, todos os problemas, nada mais do que o homem caído, conhecimento do bem e do mal, não podem tirar você dessa presença. Mas essa presença que está com você pode tirar esse mal de dentro da tua casa, pode mudar a história da tua vida. Aleluia. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor, vai na bênção, vai debaixo da dispensação do Espírito Santo.